Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como o Scrum deixa a sua equipe mais produtiva. Muito bem, se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai se inscrevendo, vai deixando também o seu like. Dessa maneira, você me ajuda a propagar ainda mais essa mensagem. Eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo sai ganhando. E a gente cumpre assim o nosso propósito de disseminar ainda mais a agilidade. Bora lá então, vamos falar sobre como o Scrum pode deixar a nossa equipe mais produtiva. Aqui eu tenho um estudo que foi feito pelo autor, o Brian Tracy. Então eu vou me utilizar aqui, né, da fonte aqui, dar os devidos créditos aqui ao Tracy, porque eu fui altamente impactado por esse conteúdo dele aqui. Ele na verdade, é um estudo mais aprofundado e eu gosto muito do autor porque, para quem não conhece, o Brian Tracy, ele é um escritor, né, palestrante internacional, ele fala muito sobre essa temática da produtividade aqui. E eu fui bastante impactado com um conteúdo, né, que a gente teve contato aqui, via artigo e também um seminário, no qual ele fala sobre 21 práticas ali para a produtividade. Mas daí eu pude fazer o quê? Eu resumi isso em 10 práticas, por quê? Porque isso tem uma conexão muito forte com o nosso Framework Scrum e eu vou trazer esse paralelo, né? É claro que o Brian Tracy ele fala sobre produtividade de maneira geral, mas eu vou fazer esse paralelo aqui para o nosso mundo ágil, para a utilização do Framework Scrum e como que o Framework Scrum ele se utiliza desses conceitos, né, desse conteúdo no dia a dia por meio dos seus elementos internos ali, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui, e aí eu vou mostrar para vocês, né, o Tracy ele traz muito estatísticas, né, de estudos, ele é bastante focado ali em pesquisas, né, então não é uma coisa somente que fica no achismo ali, né, eu acho que isso me deixa mais produtivo, não, isso é focado muito naquilo que foi coletado, né, em termos de pesquisas, em estudos práticos ali, tá bom? Bem empírico mesmo. Então, em primeiro lugar, gente, a gente vai falar sobre objetivos, né, então o Brian Tracy ele fala o seguinte, né, que a vida ela gira em torno de objetivos. Os objetivos são coisas que nos guiam, né, que nos impulsionam, né? E ele usa de uma estatística ali que ele fala assim, os top 3, né, os 3% ali das pessoas que são mais efetivas, né, que são mais performáticas dentro de qualquer área do conhecimento, dos negócios aqui, esses top 3% eles sempre trabalham, eles sempre estabelecem objetivos, né? Eles nunca vão fazendo as atividades, vão fazendo as ações de forma aleatória, né? É algo sempre muito intencional. E como que a gente vê isso dentro do Framework Scrum, gente? Como que esse princípio, né, do estabelecimento de objetivos ele é visto dentro do Framework? Muito claro, né? Na última versão do Scrum Guide foi adicionada aqui o elemento da meta de produto, né, do Product Goal. Isso serve para quê, gente? Para nós estabelecermos uma meta de médio e longo prazo para com o produto. Com essa iniciativa que nós estamos criando, né? A ideia do produto é entregar valor ao cliente, mas nós queremos estabelecer uma meta para com esse produto. Isso, o Scrum simplesmente fala que você deve estabelecer meta, né? Esse estabelecimento de objetivo está muito no sangue do framework. Então ele simplesmente fala que você tem que estabelecer essa meta. Nós aqui, como treinadores, aqui, como mais experientes com a utilização do framework, a gente coloca as boas práticas, né, de você estabelecer uma meta que ela tenha um prazo também para ser concluído, um objetivo ali de uma ideia de prazo a ser concluído, né? Não é assim, né? Eu vou fazer uma meta e quando eu bater essa meta, não. Tem que estabelecer um prazo, né? Pô, até o final do ano eu quero cumprir com isso. Até o terceiro quarter, até o meio do ano que vem. Então você estabelecer, né, fazer com que esse time bound aqui, ele é muito interessante, é bacana aqui, é uma boa prática. E a outra é você deixar essa métrica também, essa meta mais quantitativa. Porque daí você vai observá-la como uma métrica também. Então deixar uma meta quantitativa não é simplesmente vou vender mais. Quero aumentar em 15% as minhas vendas. Ou quero bater um faturamento de 50 milhões. Então você deixa isso de maneira quantitativa, de maneira quantitativa, porque depois você consegue mensurar também o progresso. Estou a 20% da minha meta, estou a 40% da minha meta. Então, dessa maneira, esses elementos de Product Goal aqui, eles são importantes. Alguns exemplos de Product Goal que a gente pode pôr, então, por exemplo, uma vez eu estava atuando com um produto de e-commerce, e nós colocamos, o inicial foi de uma meta para o lançamento do nosso primeiro MVP. E aí nós colocamos uma data, nós temos até outubro para lançar o nosso MVP. Depois nós colocamos até dezembro para atingir uma quantidade de X lá de usuários ativos. Depois, no outro ano, nós colocamos até o primeiro quarter para a gente atingir um acréscimo ali de 5% no nosso ticket médio. E assim a gente vai estabelecendo metas, pessoal.
as metas elas nos impulsionam, as metas elas nos direcionam, né? Por isso que é importante. Isso também acontece no micro dentro do Scrum, que é quando a gente fala sobre o objetivo de sprint. O objetivo de sprint também é um objetivo que nós colocamos, mas agora para um período mais curto, para um período da sprint ali de nós estabelecermos naqueles próximos 15 dias ou naquele mês uma meta a ser atingida também. E a gente poderia estressar isso, gente, para outros elementos do Scrum, por exemplo, até a Daily. O evento da Daily, nós estabelecemos um plano de trabalho para o dia que acaba sendo uma meta também, né? Eu gostava de fazer muito quando eu era desenvolvedor isso, né? Na Daily eu falei assim, ó, não, eu tenho uma meta para esse meu dia de trabalho de acabar com essa tarefa aqui, ó. Isso me ajuda a ser mais produtivo, né? Lembra aqui que nós estamos falando sobre elementos do Scrum que nos ajudam a ser mais produtivos. Beleza, então, ó, primeiro conceito a gente tem que são as metas, os objetivos a ser traçados ali que são importantes. Segundo aqui, né, é o estabelecimento de um plano de trabalho aqui, gente. E aí o Brian Tracy coloca como uma lista de tarefas, que isso é bem importante, né? Aí ele traz uma pesquisa, né? Criar lista de tarefas aumenta a produtividade em 25%. Então foi feita uma pesquisa lá, pessoas que não criavam listas, pessoas que criavam listas de tarefas e o quanto que isso os tornava mais produtivos, o quanto que eles conseguiam alcançar em simplesmente listar as atividades, né, as tarefas que eles tinham para fazer. E aqui no Scrum, olha só, os elementos que a gente consegue ver isso, né? O próprio Product Backlog, né? Product Backlog é uma lista extensa de coisas que nós temos ali para implementar, né? São a nossa lista de desejos que nós temos para com o produto. E também o Sprint Backlog, que aí seria talvez o mais claro, né? O exemplo mais claro disso. O Sprint Backlog acaba sendo uma lista de tarefas, pessoal. E acaba sendo uma lista que nos direciona toda a equipe para a execução daquela sprint. Então é uma lista, então nós conseguimos fazer o quê? Por exemplo, o acompanhamento do progresso dessa lista, da execução dessa lista aqui. A gente pode estabelecer isso não só como uma lista de tarefas, né, mas no nosso quadro Kanban ali, por exemplo, e ver o progresso dessa execução. Pode acompanhar isso via burn down, via CFD. Então nós podemos ver por meio dessa lista de tarefas qual é o progresso dessa nossa execução, checar esse progresso em cada daily e assim vai. Então, lista de tarefas, né? E quais os elementos do Scrum que nos apoiam e implementam esse conceito. Terceiro, gente, conceito da priorização. Isso aqui é fundamental, cara. E tem uma grande lógica, né, na forma como o Tracy apresenta aqui esses elementos, né? Priorização, aí ele traz o Pareto, né? O princípio de Pareto aqui, ó, 80% do resultado está em 20% do esforço. Isso daqui foi um estudo que o Vilfredo Pareto, ele estabeleceu lá atrás, né, o italiano, ele estabeleceu lá atrás, fazendo justamente essa observação, né, e da observação, né. 80% daquilo que nós produzimos, né, do resultado que é produzido, ele é oriundo de 20% somente do nosso esforço, né. Então é uma relação da gente conseguir compreender aonde estão esses 20%, priorizar esses 20%, né, colocar esses 20% na frente de todas as coisas, né. E aqui está na dinâmica da própria ordenação do Product Backlog. Por que a gente é tão rigoroso aqui com relação a isso, né? Estabelecer uma única fonte de trabalho para a equipe, que é o Product Backlog, e ordenar esse Product Backlog, porque assim a gente consegue se usar do elemento de priorização. Se você tem vários backlogs, gente, você não tem... qual backlog é mais importante que o outro? Então a gente concentra isso num backlog único para a gente conseguir ter uma visão melhor de prioridade, das priorizações. E também nós vamos selecionar poucos elementos desse backlog de produto para trazer para uma sprint. E aí a gente tem mais novamente, né, um foco de execução daquilo dentro de uma sprint, uma priorização daquilo que vai ser feito naquela sprint, né? Então, terceiro elemento aqui, ó, priorização, né? Não permitir com que a falta ali de né, simplesmente ficar executando atividades ali numa ordem indeterminada, não. Vamos priorizar, né? Vamos compreender aqui quais são aquelas alavancas, né? Aqueles pontos de alavanca que vão entregar mais resultado, né? Então, priorização é algo imprescindível e fundamental. Depois, o Tracy chama de concentração. Aqui a gente pode compreender que é o quê? É o foco, né, pessoal? Inclusive, o foco é um dos valores do Scrum. Então, a gente está concentrado, a gente está focado na execução. Depois que eu priorizei, eu vou focar em simplesmente não sair daquele trilho, né? Em simplesmente cumprir com aquilo que eu priorizei. E aí ele traz uma estatística sobre task switching, né? Que é aquela mudança de tarefas ali, né? Aquela mudança de contexto que fica tirando o nosso foco. Então, task switch pode levar a uma demora de mais de 500% na conclusão das tarefas, né? Também uma pesquisa que ele traz aqui. Então, se você ficar trocando de tarefas ou trocando de prioridades a todo momento, isso vai atrapalhar na própria
dinâmica, né, na própria produtividade ali, né, na eficiência. Então, novamente, né, o Sprint Backlog ele vai dar no quê? Aquele plano de tarefas ali daquilo que a gente vai querer concluir naquela sprint. E aí o que a gente tem que ficar, né, prestando atenção aqui é que nós não vamos fazer outras atividades que não estejam no Sprint Backlog, pessoal. Então o Sprint Backlog ele serve para nos dar esse foco, essa concentração à equipe. Os desenvolvedores eles não vão ficar atendendo a outras equipes, não. É aquilo que está concentrado dentro do nosso Sprint Backlog. Isso nos leva a ser mais produtivos, né? A não ficar, né, sendo puxados ali. Muitas vezes a atenção do time fica sendo puxada por vários outros gestores, stakeholders. E a ideia do Scrum é justamente dar esse foco, né? Trazer para o Sprint Backlog as tarefas do time. O time não deveria se ocupar com atividades que estão fora do Sprint Backlog. E também o Sprint Goal é o elemento que dá foco ao próprio Sprint Backlog. Então, se a gente começa a compreender que o nosso Sprint Backlog ele é, né, simplesmente uma mescla de atividades desconexas, a gente começa a pensar se a gente está tendo foco ou não. O Sprint Goal é um elemento que serve justamente para nos dar esse foco, esse direcionamento, né? Então, eu compreendo qual que é o elemento de valor aqui que eu quero entregar ao meu cliente aqui. Esse Sprint Goal vai ser esse elemento de valor e as atividades do Sprint Backlog elas vão suportar esse Sprint Goal, né? Esse é o foco que eu tenho que ter. Quinto elemento aqui, gente, prazo. Esse aqui é interessantíssimo aqui, né? Então, menos de 2% da população possui um senso de urgência, né? O Tracy traz essa estatística aqui, né? E nesse caso, é aquela urgência, aquele senso de cumprir com algo ali, né? De ter algo determinado para um prazo determinado, muitas vezes, para ser cumprido. E aí ele traz também aquela lei de Parkinson, que fala que o trabalho se expande até preencher o tempo existente para sua realização. Ou seja, se eu tiver 2 meses para ler um livro, eu vou utilizar os 2 meses para ler o livro. Agora, se eu restringo esse prazo para 1 mês, eu tenho 1 mês para ler um livro. Então, eu passo a executar aquela atividade no prazo determinado que eu tenho, né? Então, acaba que o trabalho ele vai se expandindo ou se comprimindo para caber dentro dos prazos que nós possuímos. E é por isso que a gente vê a instituição de prazos dentro do Scrum, do estabelecimento de prazos, como algo benéfico. Coisas que muitas pessoas ficam reclamando, né? Ah, não, porque é sprint isso, porque é sprint aquilo. Não, gente. A sprint ela serve justamente para nos dar esse senso, né? Esse prazo, e dentro desse prazo nós temos um objetivo a ser cumprido. Então, o racional que existe é justamente estabelecer a restrição. É pôr uma restrição de tempo. Eu tenho até um livro aqui atrás que eu já falei sobre ele, né? Do Brandon Bouchard, que ele fala o seguinte: não tem nada que me deixa mais produtivo do que uma data limite, ele fala, que é o prazo. Então, nós estabelecermos prazo e buscarmos cumprir uma tarefa, isso vai nos deixar mais produtivos. Eu, por exemplo, eu estabeleci um prazo para cumprir com esse vídeo que eu estou filmando aqui para vocês. Eu fiz um acordo lá, falei, cara, eu tenho prazo até a hora do almoço ali. E aqui estou eu para cumprir com o meu prazo. Então, isso nos deixa mais, não deixa a gente, nos deixa mais alerta, né? Não deixa a gente ficar lá, né, postergando, ou não deixa a gente ficar pondo outras coisas na frente. Então eu coloco o prazo e vou atrás de cumprir com esse prazo. Isso é fundamental, é um elemento fundamental do Scrum. Que também tem uma conexão aqui, né? Eles são bem ligados, esses princípios, né? O próximo princípio que é o da conquista. Então ele fala o seguinte aqui, a pesquisa, né? 85% da nossa iniciativa, como seres humanos aqui, está conectado a alguma expectativa de conquista. Isso é visto, assim, em várias coisas, assim, né? Tipo, em vários momentos da nossa vida, assim. Por exemplo, muitas vezes a expectativa que a criança tem ali, né? Eu quero brincar, então eu vou fazer os meus deveres escolares ou aqui de arrumar a casa para poder brincar. Então você estabelece uma iniciativa baseado na expectativa da conquista que você vai ter ali na frente. Eu vou almoçar tudo para poder comer a sobremesa. Eu vou guardar dinheiro para poder comprar aquilo que eu quero. Então, você estabelece a iniciativa e você tem força para atuar, para produzir, né, para trabalhar naquela iniciativa baseado na ideia de conquista, na ideia da recompensa que você terá depois, ok? Então, isso é o que nos guia, é o que nos move bastante. E no Scrum, a gente estabelece o quê? Um senso também de conquista quando a gente estabelece o incremento ali das sprints, né? A ideia é que nós tenhamos um prazo específico, cumpra com o programado dentro desse prazo aqui, que é a construção de um incremento. A construção do incremento
E é meio que a entrega desse incremento ao término da sprint tem esse senso de conquista. Tem esse senso, ó, conseguimos atingir um pequeno objetivo, né? E um objetivo de curto prazo também, no caso do Scrum. Isso vai ser recorrente em todas as sprints e faz com que o time tenha esse punch, o time tenha essa conquista, essa recompensa para ser buscada ali. Então, a gente chega ao término da sprint, opa, conseguimos finalizar esse incremento, né? Dá esse senso de accomplishment, né? Esse senso de conquista mesmo, né? de um certo resultado. Então, senso de conquista aqui e ao estabelecimento aqui desse plano e atingimento aqui do incremento ao término da sprint. Sétimo elemento, gente, registro de tempo. Essa daqui é interessante também, né? O Tracy fala assim, ó, 67% das pessoas não sabem onde gastam o seu tempo. E aí, qual foi a conexão que eu trouxe? Eu quis trazer esse princípio porque eu acho isso aqui bem importante. Isso tem aquela conexão direta ali com aqueles elementos de foco, concentração, né, que foram já mencionados anteriormente. Mas aqui no caso, o registro de tempo, como é que eu coloco isso? Muitas vezes a gente pode sim ter uma dinâmica de execução do nosso trabalho, que é o seguinte, eu planejo aquilo que eu quero fazer, que é o meu sprint backlog no caso do Scrum. Eu planejo o que eu quero fazer, eu planejo o que eu quero executar naquela minha sprint. Porém, algumas coisas podem acontecer, né? Pode ter um incidente, um chamado urgente ali, né? Alguma coisa de sustentação, coisas assim que chamam a nossa atenção, ou a atenção da equipe, que a gente pode muitas vezes, né, ter que priorizar, ter que fazer, né? Uma coisa urgente ali. Porém, pessoal, quando nós estabelecemos esse sprint backlog, a gente começa a fazer um traqueamento, né? Ou a gente consegue fazer um registro aqui do quê? Aquilo que eu planejo executar e aquilo que realmente eu faço. Então, uma boa prática aqui, tanto na utilização de um quadro Kanban físico ali, ou na utilização das ferramentas virtuais, é você deixar marcado ali, ó, quais são as atividades que eu planejo executar e quais são as atividades que chegam no meio da sprint, ou que chegam não planejadas aqui. E aí você começa a compreender aonde que está o buraco, aonde que está o ralo que está drenando ali a produtividade do seu time. Muitas vezes, e a gente até tem uma métrica que a gente fala na Scrum.org, que é o Innovation Rate, né? A minha taxa de inovação. O quanto do meu trabalho que eu executo dentro da sprint é dedicado a construir coisas novas e o quanto do meu trabalho é dedicado às coisas do dia a dia. Que é o que eu falei, né? Muitas vezes é sustentação, reunião, treinamento, burocracias ali, né, que a gente tem que fazer dentro da empresa ali para fazer as coisas acontecerem. E quando a gente faz esse registro do tempo, o registro das atividades, por meio desse sprint backlog, a gente consegue compreender, faz uma análise ao final da sprint, pode fazer essa análise até na retrospectiva da sprint, né, sobre, cara, o que rouba a nossa produtividade? Porque a gente chega no fim da sprint, parece que a gente nunca produz, né, parece que a gente produz muito pouco. Então a gente faz essa análise ao fim, né? Isso é muito importante, isso é uma prática bem interessante aqui. Eu sempre, né, gostei de trazer isso dentro das minhas equipes. Oitavo princípio aqui, gente, reuniões. Esse daqui é muito também um elemento muito prático do Scrum aqui que a gente consegue perceber a todo momento, né? A estatística que é trazida aqui é a seguinte, ó. Em média, 25% do dia de um trabalhador é gasto com reuniões, né? Ó, 25% do trabalho é gasto com reuniões, né? Imagina, 25% do seu dia ou 25% do mês é gasto com reuniões, né? É isso que essa pesquisa traz. E aqui, gente, a gente vai ter no Scrum o estabelecimento de diversas reuniões. Mas cada um tem um propósito claro aqui, evidente, né? Sprint Planning é planejar a sprint. Daily é o acompanhamento da execução do dia a dia aqui, né? Do progresso dessa sprint. Review é a revisão daquilo que nós concluímos e a retrospectiva é as lições aprendidas, né? Como que nós vamos ser melhores numa próxima oportunidade, numa próxima sprint. E aqui, pessoal, o Scrum, ele estabelece esse número específico de reuniões para o atingimento de certos objetivos e objetivos claros. A ideia, por exemplo, de ter um Scrum Master na equipe é de nos apoiar a cumprir com esses objetivos. A ideia de nós termos o time box que nós falamos, né, que são os tempos máximos para a execução dessas reuniões, é para fazer com que a gente realmente tenha aquela pressão do tempo, né, tenha aquele... traga aquela urgência e a efetividade daquela reunião, né? Não deixar que essa reunião... Imagina só, não, vou fazer uma sprint planning que vai demorar 2 dias. Puxa, mas daí parece que eu passo mais tempo planejando do que executando. Então a ideia aqui, gente, é nós sermos efetivos com as reuniões.
Cada reunião ela tem um objetivo claro a ser alcançado. Vai muito da equipe em focar nesses objetivos, mas principalmente o Scrum Master em garantir que os objetivos das reuniões eles aconteçam, eles sejam alcançados aqui, ok? Então, dessa forma, o Scrum ele tem um olhar muito específico para atingir objetivos e usar de maneira mais efetiva as reuniões, né? Usar de maneira mais produtiva possível aqui esse tempo de reuniões, que a gente também não quer que isso seja muito, né, grande ali, né? A gente não quer que isso seja usado de maneira indevida, né? Muitas vezes ser improdutivo para a equipe. Vamos indo para o final aqui, gente. Nono princípio é aprender a dizer não. Isso daqui também é uma coisa muito interessante, né? O Brian Tracy ele traz uma frase do Peter Drucker, né? Que ele fala o seguinte, ó: não há nada mais inútil do que fazer eficientemente algo que não deveria ser feito. Então é que acontece, né? Vai um pouco, né? Isso se conecta novamente com aquele princípio da priorização ali e do foco, mas aprender a dizer não é a gente saber que se nós dissermos sim, né? Se nós aceitarmos todas as atividades, todas as coisas que surgem aqui para a equipe, nós não vamos conseguir ser produtivos, nós não vamos conseguir atingir os objetivos que nós temos como time aqui. Então a ideia de ter um Product Backlog e um Product Goal, isso nos ajuda a dar também esse princípio para dizer não. Nós não estabelecemos uma meta para o produto. O backlog do produto não são as ações ali, os elementos que serão concluídos, que serão executados para o cumprimento dessa meta de produto. Aí chega um stakeholder com uma coisa que não tem nada a ver com a meta do produto. Já é um elemento que você pode, como Product Owner, pensar, né, pô, eu não vou priorizar isso agora, será que isso faz sentido? E você saber ali, né, o Scrum ele traz muito essa questão do Product Owner poder dizer não, de poder ter o poder de tomada de decisão pelo produto, que é justamente focar nesses objetivos e deixar também a equipe mais produtiva, ok? Então saber dizer não, né? E aí a gente tem aqui várias técnicas, eu não vou conseguir me alongar aqui, mas tem várias formas da gente conseguir dizer não, assim, aos stakeholders. Esses elementos do Scrum eles já nos apoiam, né? O Product Owner como tomador de decisão, o Product Backlog mirando um Product Goal aqui, isso nos apoia a avaliar, né, se um elemento ele deveria fazer parte do nosso escopo de trabalho aqui ou a gente deveria dizer não. E novamente aqui o Sprint Backlog com o Sprint Goal. Isso também nos apoia os próprios desenvolvedores. Chega uma atividade que não tem nada a ver com o Sprint Goal, que não tem nada a ver, que não está dentro do nosso Sprint Backlog. Será que não seria o momento da gente dizer não a essa atividade? Então, dizer não deve fazer parte. E aí, né, se o time está sendo bombardeado ali por atividades externas, essa interface externa com né, membros externos ao time, né, o Scrum Master deveria tomar conta disso, né, tomar conta dessas interferências externas para que elas não afetem a equipe, tá? Então esses são elementos que nos ajudam a dizer não a qualquer coisa que venha querer tirar o nosso foco dentro do time Scrum. E por fim, equilíbrio. Equilíbrio é o último princípio que eu queria trazer aqui, e o Tracy ele coloca dessa maneira, né? Ter uma vida equilibrada te deixará ainda mais produtivo. E aqui a gente olha o time Scrum como um todo, né? Então a gente sabe que o Scrum ele tem um olhar para pessoas, assim como todos os métodos ágeis, né? Tem um olhar ali para indivíduos e interações. Então a ideia aqui é nós termos um olhar aqui interno da equipe, para que a equipe tenha boas interações de trabalho, para que a equipe tenha um ritmo sustentável, para que a equipe consiga ter, né, proatividade, tenha colaboração, tenha sinergia, para que venha, né, para que haja, né, as relações de trabalho mais equilibradas ali, principalmente até nos próprios papéis e responsabilidades, né, cada um observando o seu papel e responsabilidade, a gente tem um equilíbrio maior dentro também da equipe. Então tudo isso que o Scrum tem a promover, e isso nos deixará ainda mais produtivos, né, uma vez que a gente tem, né, eu acho que todos os princípios também ali, se forem observados, isso vai nos ajudar a ter um time mais produtivo, um time mais equilibrado também, na carga de trabalho, na pressão, vamos dizer assim. Tudo isso nos ajuda ainda, né, aquele ciclo virtuoso ali que nos ajuda a ser ainda mais produtivos, ok? Bom, queridos, então essa é a temática do dia de hoje aqui. Espero ter ajudado vocês aí, esses elementos do Scrum possam ajudar vocês a serem ainda mais produtivos com as suas equipes. Essa foi a dica de hoje, vejo vocês na próxima sprint e até mais, falou!